Vamos apresentar a nossa modeladora Premium 9.0. Ela vai fazer salgados de 7 até 250 gramas. Ela tem a capacidade de produzir até 9.000 salgados por hora nos tamanhos menores. Quanto maior o salgado, menor a capacidade de produção. Agora nós vamos montar a modeladora. Primeiramente nós vamos montar a caixa de massa junto com as roscas. As roscas são diferentes. Para poder saber quais é o par certinho, ela tem essas duas setas que nos indicam a posição da montagem. Precisamos sempre deixar uma seta apontando para a outra, com uma grande e uma pequena. Esse é um par. Agora pegamos todo esse conjunto, colocamos aqui em cima e aí então vamos posicionar o rasgo das roscas nos eixos da máquina. Agora nós vamos girando a rosca até ela dar o encaixe lá nos eixos. Lembre sempre de deixar as roscas bem alinhadas uma com a outra, para maior eficiência na hora de empurrar a massa e o recheio para frente. Agora colocaremos a cuba. Ela tem um sensor de segurança e precisa ser encaixado e virado para trás. Agora vamos montar o conjunto do cabeçote. Esse é o cabeçote. Essa outra peça branca que vai dentro do cabeçote é o divisor. Ele tem uma posição correta para poder ficar montado. O divisor, ele tem um canal onde vai entrar o parafuso que vai segurar o divisor dentro do cabeçote. Então precisamos deixar ele posicionado na direção do parafuso. Repare que se olharmos por dentro, dá para ver a ponta do parafuso entrando para travar o divisor. Depois temos a tampa do cabeçote. Ela tem um furo onde vai entrar também esse outro manilho. A máquina ela acompanha 4 bicos de recheio e 8 bicos de massa e um adaptador. Nós classificamos os bicos como bico 1, 2, 3 e 4 e o de massa do 1 ao 8. Nos bicos de recheio, nesse bico menor, no bico 1, nós vamos produzir salgados e produtos de até 10 gramas e os churros. No bico 2, de 10 gramas até aproximadamente 40 gramas. No bico 3, de 40 até aproximadamente 100 gramas. E com o bico 4, de 100 a 250 gramas. Os bicos de massa, eles vão ajudar a definir a largura do salgado. Quanto maior o bico, mais redondinho vai ficando o salgado. Quanto menor o bico, ele vai ficando mais fino e comprido. A montagem dos bicos. Os bicos de recheio são rosqueados no meio do divisor. Precisa ser rosqueado até o final. E os bicos de massa, eles são encaixados na porca do cabeçote. O bico maior, ele já encaixa direto. Já os bicos menores, nós precisamos usar o adaptador. E depois colocamos a porca do cabeçote. Nessa peça nós conseguimos controlar a espessura da massa. Quanto mais apertada, a parede da massa vai ficando mais fina. Quanto mais frouxa, a parede da massa vai ficando mais grossa. O indicado seria usar com ela aparecendo 2 fios de rosca para ficar numa boa espessura e não correr o risco de estourar seu salgado. Aí pegamos o conjunto todo.
Então vamos colocar o cabeçote, travar ele com os dois manípulos, sempre apertando os dois simultaneamente. Dessa forma. Agora vamos ver os moldes que acompanham a máquina. Esse molde, que ele tem a ponta menorzinha, molde de um dedo, com ele você vai ter o formato de bolinha, croquete e os churros. Ele vai fazer todos os formatos que forem redondos. Esse outro molde é o molde da coxinha. A identificação dele dá para ver pela ponta, que dá para imaginar uma coxinha. Ele é largo embaixo e tem uma pontinha em cima. Esse outro é o molde do quibe, que vai fazer o balãozinho com duas pontas. Para montar os moldes é muito importante sempre conferir se todos eles são do mesmo tipo. E quando formos montar, começamos pela direita, da onde tem esse parafuso, e vamos seguindo no sentido anti-horário, para que assim eles possam ser encaixados com mais facilidade. Após montar os moldes, colocamos o prato em cima e apertamos os três manípulos. E por último, vamos apertar esse parafuso para dar o último ajuste aos moldes. Rosqueamos ele até ele encostar e travamos com a contraporta. Para finalizar nossa montagem, vamos colocar a proteção de acrílico para que ela possa funcionar, pois ela também encontra um sensor de segurança. Ligando a modeladora. A modeladora Premium é uma máquina que vai funcionar na energia 220. Com ela na tomada, nós vamos ligar a chave geral, girando ela de uma forma com que a ponta vermelha fique na direção do 1. Com isso, o painel digital já acenderá. O painel digital da máquina. Ele tem um botão de liga e desliga. E aqui embaixo tem os botões de comando: massa, molde, tempo de parada e recheio. No visor do painel, nós também temos a indicação de cada um dos comandos: massa, molde, recheio e por último é o total, que é o contador que acompanha no painel. Embaixo de cada comando tem uma numeração, que é onde nós vamos ajustar o tamanho do salgado. Para alterar essa numeração, nós apertamos o botão do ajuste, o comando da massa começou a piscar e na setinha para cima e para baixo eu consigo alterando essa numeração até definir o tamanho do salgado que eu desejo. Apertando o botão do ajuste novamente, ele vai andando para a casa do lado e aí novamente pela seta para cima e para baixo eu vou dando a regulagem para o meu salgado. Comando do recheio e por final, tempo de parada. Após fazer todos os ajustes, só apertar o ajuste mais uma vez, os comandos vão parar de piscar e vai voltar na tela a indicação de total. Esse contador é possível zerar ele, basta você segurar o botão do ajuste por alguns segundos. Essa foi a apresentação da montagem da Premium 9.0 digital.